O presidente do Willian Monteiro Alves, depois do fiasco do Corinthians na Libertadores, diz que respalda o trabalho do Vanderlei Luxemburgo. Faltava não respaldar, na verdade, né? Porque assim, tem um problema evidente que é o Corinthians. E ninguém aqui vai livrar a cara do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo tem 11 jogos no comando do Corinthians, 2 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Agora, se você plantar alface, vai colher alface. Se plantar feijão, vai colher feijão. O Corinthians colhe o que plantou. O Corinthians está pagando o preço do planejamento de 2023, que deu errado com o Fernando Lázaro, podia ter dado certo, que deu errado na contratação do Cuca, porque não se entendeu a repercussão dentro da comunidade corintiana, e porque a única opção no mercado de técnico experiente passou a ser Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians, em Quito, aqui onde eu estou, tomou um nó de futebol coletivo. Qual é a diferença? Você ter um técnico a 11 jogos contra você ter um trabalho de 5 anos do Independente Del Valle, com mudanças de técnico, de Miguel Ramírez para Renato Paiva, de Renato Paiva para Martim Anselmi, mas é um trabalho de 5 anos. O Independente Del Valle é um fenômeno, assim, pequenininho, cuidadinho, nas redondezas de Quito. Cara, é surpreendente quando você entra no estádio, você abre a porta e dá de cara com um monte de criança treinando no centro de treinamento que fica exatamente ao lado do estádio. É esse projeto que o Corinthians hoje não tem, porque o Corinthians se tornou neste ano o único clube da história do Brasileirão a ter 4 técnicos diferentes nas 4 primeiras rodadas do campeonato. Isso é só um símbolo do porquê o Corinthians é eliminado precocemente, antecipadamente, na 5ª rodada, eliminado da Copa Libertadores na fase de grupos. É realmente informação importante que o PVC traz, mas esse número é alarmante, né? Uma rodada de antecedência, o Corinthians já eliminado, não tem nenhuma chance nem de ser segundo colocado do grupo. São 4 times, 2 classificam e o Corinthians não tem mais chance, não tem nenhuma chance já de se classificar na sequência. Formação do PVC, na mesma linha do que o Samir tinha falado, o Vanderlei Luxemburgo respaldado, apesar da eliminação precoce. O Lucha pegou esse bonde andando também, convenhamos, né? Não tem como colocar 100% na conta dele, já chegou com a coisa andada, né, Samir? Não tem como, né? Apesar do Luxemburgo não estar fazendo um grande trabalho tático, né? Ontem deu para ver que parecia que era um time dos anos 90 contra um time de 2038, né? Era impressionante o que aconteceu ontem lá em Quito. O Corinthians realmente não viu a cor da bola, os jogadores começaram a discutir dentro de campo, teve lances que o Cássio discutiu com o Murilo, o Renato Augusto chamando a atenção do elenco, era bronca no Bidu. Depois até teve conversa da torcida com o Cássio, né? Depois do jogo. Conversa da torcida com o Cássio, que ninguém sabe como é que os torcedores pararam dentro do campo também. Claro que essa conversa foi ali da arquibancada, onde o Cássio encostou ali para ouvir o que os torcedores tinham para dizer. Enfim, um clima totalmente tenso. O Corinthians que não era eliminado de uma fase de grupos da Libertadores há 46 anos, né? Essa eliminação veio há 46 anos depois, e o Corinthians tem menos vitórias na fase de grupos da Libertadores desse ano do que o Palmeiras nos últimos 5 anos, né? Porque mais derrotas, né, do que o Palmeiras nos últimos 5 anos na fase de grupos. O Palmeiras só sofreu 2 derrotas, né? O Corinthians, enfim, está vivendo essa situação aí difícil na temporada 2023. E, claro, né, o Razão, muito pelo trabalho que a diretoria fez, aí, como o PVC citou, né, a escolha do Lázaro, manter o Lázaro após a eliminação contra o Ituano. E a gente vê que até a torcida, né, alguns torcedores, claro, pedem a saída do Vanderlei, mas a paciência com o Vanderlei é bem maior do que com os treinadores que o Corinthians teve, né, que antecederam, né, o Lucha, o próprio Lázaro, enfim, outros treinadores, porque eles sabem, né, que o elenco do Corinthians realmente não tem correspondido com nenhum treinador. Então, a situação realmente complica, e mudar de técnico hoje já mostra que não vai ser a solução do Corinthians aí para o restante da temporada, Razan.